Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live da professora Suzana, todas as terças-feiras, trazendo uns temas muito interessantes, né, importantes, falando sobre educação, né, gente? Que momento que a gente vive. E quando nós falamos aqui muito em educação de forma global e não essencialmente sobre a questão da educação nas escolas, mas a gente anda muito preocupado com a situação nas escolas hoje também, né? A questão dos adolescentes, das crianças, a dificuldade que os professores muitas vezes têm de poder fazer um bom trabalho, das condições que vivem essas escolas hoje. Então é um período bastante importante e nós estamos abordando algumas lives aqui sobre o Pacto pela Educação, sobre a questão de um projeto novo que tem aí agora, que é cidades que vão fazer parte desse pacto, né? Onde vai trazer também muitas possibilidades do município desenvolver um projeto de educação e com isso tendo a possibilidade, né, que é o programa Cidades Laboratório, né, que é a oportunidade dos municípios poderem integrarem a educação e desenvolver esse trabalho de forma mais em conjunto, né, e com o apoio da Secretaria de Educação do Estado. Enfim, é um momento importante, né, que a gente está passando uma transformação muito grande. É importante nós levarmos essa reflexão no nosso dia a dia. E é o que a gente procura fazer aqui dentro do nosso canal. Quem está me acompanhando aí, agradeço até inclusive algumas manifestações e elogios à forma que a gente está disponibilizando os conteúdos dentro do nosso trabalho aqui, dentro da nossa página. Mas é esse o interesse, o intuito, de levar informação, de ver o que anda acontecendo, experiências que estão dando certo aqui no nosso estado. Eu faço parte do grupo Capta Brasil e hoje nós estamos aí em 18 estados no Brasil, desenvolvendo um trabalho muito forte junto às entidades do terceiro setor, auxiliando elas a se prepararem, a poderem ter a oportunidade de buscar recursos para poder custear esse trabalho tão importante que essas entidades do terceiro setor delas hoje fazem dentro das informações e buscando trazer um pouco de possibilidade a essas entidades que tanto trabalham pela nossa sociedade. Boa noite, professora. Boa noite, Demar. Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo aqui. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. A professora, ela anda em movimentos muito altos agora, umas voadas muito altas, né? E aí mas assim, a gente está numa correria muito grande, mas mesmo assim a gente não deixa de estar aqui prestigiando esse pessoal bacana. Estava falando há pouco, algumas manifestações positivas do conteúdo que está vindo nas nossas lives, desse conhecimento maravilhoso que tu tem, e além do conhecimento, a experiência e a vivência, né, professora? Eu acho que o melhor quando a gente leva uma informação para as pessoas é não só aquilo que a gente conhece de forma didática, né, do que a gente aprende na forma do conteúdo, mas em si é a experiência de estar no dia a dia, na convivência, e passar para as pessoas aquilo que a gente, na prática, consegue vivenciar. Então, eu acho que por isso que esse conteúdo que você passa, ele é tão bem recebido, e porque você traz aí realmente aquilo que anda acontecendo e não é um projeto de futuro. É o que está acontecendo hoje e aquilo que a gente pode buscar para o amanhã, né? E nós estamos com uma novidade muito boa. Vou ter a grata satisfação de ter a professora Suzana quinta e sexta aqui. Nós estamos muito felizes com isso. Vou apresentar ela aqui dentro de Nova Prata, para as nossas entidades sociais.
Nós temos um projeto bacana que já lançamos na Petrobras aqui, já temos uma parceria. Temos uma parceria grande junto à questão do Capta Brasil, que está passando por uma transformação também muito grande. Temos projetos lindos e é uma caminhada. Nós estamos aí há mais de um ano, né? Você muito mais, mas eu nesta caminhada em torno de um ano e meio. E eu estou muito feliz, porque são pequenos avanços, mas eu acho que esses pequenos avanços, um alicerce bem feitinho, ele lá no futuro a gente consegue construir uma estrutura boa e o resultado vai ser muito melhor do que a gente querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, né, professor? Com certeza. Bom, primeiro, boa noite aí para todo o público aí do canal. Gratidão aí pelas mensagens, né, por todo esse retorno de vocês em relação ao conteúdo que a gente tem levado. Que bom que está fazendo alguma diferença, auxiliando aí para o público em geral, que é esse o intuito, né? Que a gente possa realmente levar alguma coisa que faça diferença para a vida da pessoa e não simplesmente um conteúdo teórico que não vai ajudar em nada, né? Então, na verdade, esse é o objetivo aqui. E estou muito feliz, né, em poder, finalmente vou chegar em Nova Prata, fisicamente. Exato. Finalmente vou conseguir chegar a Porto Alegre, vai me largar um pouquinho. Olha, Neymar, que eu vou te dizer que para conseguir sair de Porto Alegre não está sendo muito fácil. Uma choradeira aqui, tu vai nos abandonar. Eu não vou abandonar, né? Só tô encaminhando, né? Porque professor é aquele que ensina, né? Aquele que deixa as pessoas prontas para dar seguimento, não é aquele que assume e fica agarrado lá pro resto da vida. Então, como eu digo, não abandono, né? Mas já entreguei. Agora, minha parte de um ano de condução eu já fiz, agora já consigo entregar o filho para o mundo, consigo ficar lá agora só acompanhando para ver se consegue caminhar sozinho, né? Se tem que fazer algum tipo de auxílio em determinado momento, mas agora eu fico por trás, né? Então, os filhos aqui, alunos de Porto Alegre, estão meio assim, né? Não querendo largar da asa da professora. Né? Chegou o momento do voo, vão ter que aprender a voar agora. E agora começa, então, a ter um pouco mais de liberdade, né, para começar a fazer essa trajetória aí para outras cidades, né? Então, começando aí. Até porque eu também estou em processo de mudança, né? Então, aí, compartilhando um pouco aí com os nossos acompanhantes aí, tá? Eu também estou no processo de mudança, então não é só questão de Porto Alegre propriamente dito que eu entreguei, vamos dizer assim, né, a continuidade do processo. Não que eu abandone, porque agora começa uma outra fase em Porto Alegre, mas é uma fase que eu ainda não posso compartilhar, né? Quando chegar o momento a gente vai compartilhar. Mas essa fase inicial agora, né, que é o de criação e organização da política pública, eu, né, finalizei e entrego agora, então, a condução aí para as pessoas poderem conduzir. E eu tô, né, nesse processo de mudança. Então, eu estou me mudando de Porto Alegre também. Também estou saindo de Porto Alegre como residência oficial, né? Como cidade oficial que me acolheu há 33 anos, né? E estou fazendo o meu processo de retorno, né? A minha origem, que é Nova Petrópolis, que é da onde eu vim para Porto Alegre para poder estudar. Então, também para mim está sendo um desafio, porque é um desafio enorme de tu ter que fazer um processo de mudança e tu ter que continuar a trajetória profissional, tanto Porto Alegre, e ao mesmo tempo tá começando a fazer essa trajetória já em termos de cidades do interior. Então, também é algo que não está sendo muito fácil aí de eu conseguir conciliar. Então, até peço desculpas aí que não estou conseguindo dar atenção aí como eu deveria, né, nas redes sociais, mas é realmente por causa dessa trajetória. Então, por isso aí que logo mais adiante nós vamos ter várias novidades, né? Então, Suzana pelo mundo aí, né? Não mais Porto Alegre, mas Suzana pelo mundo que está fazendo esse processo aí de reorganização da vida dela. E
Amanhã eu Passo Fundo, né? Depois eu vou para Nova Prata. Então, né? Sigo aí agora indo para as cidades do interior. E Passo Fundo nós vamos compartilhar, então chegou o momento já, na verdade, de compartilhar as experiências. Então agora Porto Alegre está sendo chamada, vamos dizer assim, para poder compartilhar essa experiência em termos de construção. Né? Então estamos indo a Passo Fundo, no encontro lá na Universidade de Passo Fundo, que é o encontro, então, de Cidade Educadora de Passo Fundo. Então, estamos indo para fazer esse compartilhamento aí da experiência de construção, desse processo de construção, até esse momento, que a gente, né, Cidade Educadora, a gente está em permanente processo de construção, que é algo que nunca vai estar acabado, né, porque a educação vai se transformando o tempo todo, então por isso que a gente precisa formar as pessoas para que elas possam dar seguimento, né, entregar e seguir a trajetória. E aí, minimamente, a gente agora já consegue compartilhar aí todos os processos, na verdade, né, porque já temos alguns resultados, mas o mais importante não são os resultados, né? É o processo, que é como efetivamente está se dando essa trajetória, que é o que as pessoas perguntam, né? Tá, mas como é que vocês fizeram? Né? Qual foi o caminho que vocês utilizaram? Por onde vocês começaram? Por que vocês fizeram isso? Né? Como é que foi? Quais foram os desafios que vocês encontraram? Então, quer dizer, isso é a vivência prática, propriamente dito, dessa construção de uma política pública. Não é a teoria, né? Mas é a prática da construção propriamente dito. Porque a lei é muito linda. Agora, fazer o processo de como a legislação coloca e fazer essa construção de forma colaborativa e construtiva na prática não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Muitos desafios no meio do caminho, mas não, né? Tira o mas. É extremamente gratificante poder evoluir. Eu acho que o Ademar já cansou de me escutar, né? Cidade educadora primeiro se autoeduca. Se tu não estiver disposto a te autoeducar, nem começa. Porque os processos virão. Tu vai ter que respirar muito, né? E vai ter que olhar para dentro de ti, vai ter que identificar muitas coisas que tu vai precisar modificar em ti nesse processo aí para poder dar o próximo passo. Então, né, tem que ter muita resiliência, muita paciência para poder conduzir, poder se auto-educar nesse processo. Mas é muito lindo, Ademar. Eu, assim, ó, eu realmente estou muito feliz, né, de ter conseguido, assim, tu acompanhou minimamente, né, alguns encontros tu acompanhou comigo, né, então eu estou bem feliz, assim, foram 12 meses, na verdade, assim, de execução, tá? De execução, de preparação foram mais 6 meses, então é 1 ano e meio de construção para poder ter uma base agora e poder entregar. Então, né, não é assim, 30 dias, não é assim. Então, mas é algo que vale a pena, porque hoje eu enxergo muito claramente a fundação da casa muito bem estruturada. Então, agora, não é qualquer ventinho que vai derrubar essa casa, porque ela está muito bem estruturada. Então, a base dela foi muito bem estruturada e, claro, né, sempre vai ter altos e baixos, como a nossa vida. Esse é o processo da vida. Mas isso não significa que a gente desmorone, porque tu tem uma estrutura, tu tem uma base. E essa base, assim, estou muito feliz porque ela foi, né, efetivada, ela foi finalizada, ela foi construída em Porto Alegre. Então, agora, realmente, só seguir. Né? Agora, o tempo, os passos, as pessoas envolvidas vão conseguir fazer o processo seguir, né, de uma forma tranquila. Tenho total consciência disso, Ademar. Né? E é isso que eu pretendo, né, a partir de agora, poder compartilhar. Porque, assim, nossa, Ademar, assim, os alunos, né, a última vez que eu entrei em sala de aula foi em 2019, tá? Nós estamos em 2023.
Então, assim, tu não tem noção do que é a chuva de perguntas dos alunos. Prof, quando é que tu vai voltar? Tu não vai mais dar aula? Onde tu tá? Então, assim, agora, um dos objetivos é voltar, mas não voltar para uma sala de aula normal, né? Nesse conceito normal de sala de aula. Mas voltar, e voltar a poder fazer um processo de formação diferente. Já que nós Um alcance maior, né, professora? Toda uma transformação. Então, agora está na hora da gente começar a pensar, né, nesse processo de multiplicação aí. Isso. Temos diferenças em relação a municípios. Em Porto Alegre é uma forma, cada município tem a sua cultura, vai ter o seu direcionamento, mas pelo menos tem um caminho agora. O que antes eu não podia pensar em processo de formação de multiplicação, porque eu não tinha vivenciado o caminho ainda. Como é que eu vou minimamente querer falar alguma coisa que eu não sei se, né, como é que funciona, não funciona. Então, a partir da experiência, do caminho, agora sim, agora dá para fazer efetivamente uma formação, né? A gente está pensando em chamar de multiplicadores, então assim, tem muitas novidades por aí, né? Porque realmente o Ademar está aí há um ano comigo, né? Aprendendo um monte, e aí os alunos estão tudo desesperados que a prof sumiu. Então, calma, vamos ter novidades em relação a isso num futuro não muito longínquo, mas agora de uma forma diferente, estruturada, não aquele formato de ensino de sala de aula, de imposição de conteúdo como, né, se conhece. Não é isso, mas é um processo de formação que vai unir o conhecimento teórico, porque ele precisa da base, né, mas com a prática. Então, assim, mão na massa, gente, né? Mão na massa. Não se aprende se não fizer. E tu sabe, assim, professora, o que foi importante, assim, que eu vejo acompanhando todo esse processo, é que, assim, eu acho que o fundamental, porque muitas vezes o que acontece quando se lança um projeto? Se dissemina ele e se quer implementar ele em vários lugares. Pega a cidade educadora, que foi feita em Porto Alegre, foi feito todo o processo, foi feito todo esse trabalho de estruturação. Pensa executar isso em 4, 5 cidades grandes do Rio Grande do Sul. A dificuldade seria muito grande. As experiências não seriam as mesmas, entendeu? Então, eu acho que a grande sacada desse projeto, e o que foi importante foi isso. Porto Alegre segurou isso do início, não até o fim, mas o processo necessário para solidificar ele, para poder, a partir de agora, começar a plantar sementinha nos outros municípios. E eu acho que aí é esse aprendizado que tem que começar as instituições, as secretarias, os municípios, o gestor público entender que as coisas têm que ser começadas aos poucos. E não adianta chegar e largar os projetos, que a gente vê muito isso a nível federal, né? Independente de governo, não estou falando de governo, mas a gente vê que sai muitas vezes um projeto para ser colocado no Brasil inteiro. E não tem a mesma forma. Outra, nós temos um país muito grande, que as nossas diferenças culturais são muito grandes. Então, você não consegue fazer um projeto que seja compreendido e receptivo na região sul, na região sudeste, no norte, no nordeste, porque cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma. Então, assim, eu acho que o grande sucesso de tudo isso, e que eu também estou muito feliz nesse momento, professora, porque, assim, a sede que as pessoas têm de querer aprender algo, de se tornar diferente, de se transformar. Eu percebo que isso hoje está muito, muito forte nas pessoas. Os professores, hoje, falando de educação, dentro da sala de aula, você é professora, você sabe o que é isso, e você vem de uma época, uma geração diferente dentro da sala de aula, bem diferente do que você, nos últimos anos que tu ficou aí, tu vivenciou. Porque o professor, há 20, 30 anos atrás, ele tinha dentro uma relevância dentro de uma sala de aula, o respeito era diferente, tanto pelos pais quanto pelos alunos. Hoje, a gente conversando, que a gente está nesse meio agora, com a Ana Maria, que é uma professora que vive dentro das escolas, da dificuldade de poder
dominar, de compreender, de saber como agir, para não perder o controle, para não desestimular o aluno não vir para a aula, para os pais poderem entender que eles têm que ter importância dentro desse processo. Então, eu acho que é um momento, assim, muito importante. E por isso que eu também estou muito feliz em nós trazer esse projeto para o interior. E começar agora esse trabalho fantástico que você vai fazer. Vai ser muito bom para todos nós. Muito bom. Estamos aí, Ademar. Eu indo para o interior, né? Estou indo para a Serra. Agora, tô mais pertinho de vocês aí. Vai ser conseguir. muito bom. Vou estar mais pertinho de vocês e poder começar a fazer essa trajetória, né? De vários municípios que eu vejo que tem um potencial enorme, né? Mas precisam ter uma guiança, né? Uma guiança. Exatamente, uma guiança. Tem um potencial, mas precisa de uma guiança. É isso que eu enxergo, assim. Falta simplesmente um guia. Ó, vai por aqui, né? Não estou dizendo que tu tem que fazer assim. Se tu fizer isso, 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 essas são as possibilidades. Se tu fizer isso, vai ser essas ou essas possibilidades. Ou seja, a partir disso, decidem como fazer, por onde começar e como seguir. Que foi o processo de Porto Alegre, né? Ou seja, o processo de consultoria é isso, né? Não é imposição de nada. E, na verdade, eu não gosto de chamar de consultoria, tá, Ademar? Eu particularmente não... Até porque, assim, não é do meu perfil, tá? Eu sou professora, então, na verdade, eu consigo me enxergar mais como uma professora, como uma mentora, do que como uma consultora. Porque consultor, na verdade, não é crítica, é pela função mesmo. É alguém que só vai responder quando é demandado, por isso que consulta, né? Só que não é isso que eu faço, tá? Eu não respondo quando me perguntam. Na verdade, faço o processo inverso, eu conduzo. Por isso que, na verdade, assim, não é uma consultoria, tá? Eu prefiro chamar de mentoria ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido do que chamar de consultoria, porque não é esse viés. Eu não vou responder quando me demandam, quando me perguntam. Na verdade, é o processo inverso, é o de condução. Que é esse processo que foi feito em Porto Alegre, né? E que me perguntam assim, tá, mas né? A gente falou, né, Ademar, a gente falamos bastante da carta da cidade educadora, falamos dos princípios, falamos do pacto, falamos da possibilidade de ter a cidade laboratório, né? Que tem todas essas possibilidades que nós temos hoje, né? Mas eu queria começar, que eu sei que a gente não vai conseguir finalizar hoje, mas me perguntam aí, tu também tá me perguntando aí, tá, mas e como é que é esse processo? Então, por onde que tu começou? Como é que tu te baseou para iniciar por onde fazer o quê? Tá? Então, é isso que eu queria começar a trazer para vocês, tá? Existe, né, 2 regramentos internacionais. Um deles eu já mencionei para vocês, nós fizemos a live, que foi a Carta das Cidades Educadoras, né? Só que não é o único regramento internacional. Inclusive, quando eu mencionei da Carta das Cidades Educadoras, eu mencionei para vocês que na Carta das Cidades Educadoras está lá as ODS, né? Que são os objetivos da ONU, né? Para 2030 das cidades sustentáveis, certo? Então, também, como eu já mencionei lá, ele tem essa base das ODS, certo? Então, quando fala de cidade educadora, tu tá falando de ODS? Claro que sim. Né? Então, tá tudo junto e envolvido. Então vamos pensar. A base vem da onde? Como é que esse processo é construído? Ele tem que pensar local, mas a nível internacional. Então, tu tá lá na tua localidade, mas aonde tu quer chegar? A nível mundial. Então, tu tem que pensar sempre nesta lógica. Então, todo o processo, ele é construído através de documentos legais. Porque eu não vou chegar ali e impor nada, porque tem todo um regramento legal que precisa ser seguido. E esse regramento legal, ele tanto vem de um regramento internacional, por isso que vem da ONU, né, dos regramentos da ONU, por que o Brasil tem que seguir os regramentos da ONU? Porque está lá, no próprio artigo 5º da Constituição Federal, né, nos nossos
Nos regramentos de direitos e garantias fundamentais consta lá a submissão ao regramento internacional. Então, o nosso texto constitucional coloca essa regra, tá? Então, não é a Suzana que está dizendo que vai se subordinar, tá? Então, por isso que sempre tem que alinhar. Tem que alinhar o que está lá no sistema internacional, tem que alinhar o que está lá no texto da Constituição, que é a nossa base de tudo, e tem que alinhar o que está lá no município, que é a nossa base, e aí cada município tem uma estrutura diferente, uma cultura diferente, uma base diferente. O regramento em si, que é a lei, é a mesma que vem de cima. Só que o que acontece aqui embaixo, em termos de cultura, de organização, é diferente. Então, por isso que é desafiador, porque tu vai ter que, na verdade, juntar tudo isso e conduzir isso com as pessoas que tu encontrar no caminho, que vão ser diferentes em Nova Prata de Porto Alegre. Então, começa tudo de novo, e lá vai a Suzana começar do zero de novo, e aprender tudo de novo, para ver como que ela vai agora fazer esse processo de condução em relação a essas pessoas, com essa cultura, com esse processo que é Nova Prata. Então, começa, né? Entende que assim, ó, não é chegar num modelo pronto e aplicar lá, tá? É ter humildade para de novo começar um processo de educação do zero, para aprender com vocês, para entender como é que funciona, e aí eu começar a ver como que vai se dar esse processo de construção. Então é por aí que a gente começa. Depois disso, né, tu tem esse regramento, que é uma coisa que eu primo muito, que eu sempre digo aos meus alunos, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Essa sou eu, né? Então, assim, pode ser uma falha, mas assim, esta é a Suzana. Eu prefiro pecar pelo excesso de zelo do que pela falta de zelo, tá? Então, essa sou eu. Então, existe um projeto de lei, tá lá, né, no Congresso Nacional, tá? Que é o projeto 976 de 2021, tá? Ele tá se não me falha a memória, agora na CCJ, tá? Que é a Comissão de Constituição e Justiça, que faz análise do controle da constitucionalidade, que eu não vou falar hoje, tá? Que é para não trazer polêmica aqui. Mas, assim, tá lá esse projeto de lei, e esse projeto de lei, ele traz, Ademar, a imposição da criação das cidades inteligentes dos municípios. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o zelo da Suzana. Porto Alegre já não vai ter problema se a lei entrar em vigor, porque já está com caminho organizado para, se a lei vier amanhã e for publicada e disser que tem que estar pronta até final do ano, Porto Alegre já está no caminho. Tranquilo. Entendeu? Então é este zelo da Suzana. Então eu tento me antecipar em relação àquilo que está em andamento lá no Congresso Nacional, tá? Por isso, trabalho de consultor, para poder fazer a junção de estudo, né? Que não é algo muito fácil, porque tu tem que estar sempre estudando e eu preciso ter tempo para poder organizar tudo isso e ver tudo que está vindo aí, para poder adequar, né? De uma forma antecipada lá na organização dos municípios, tá? Esse é o papel. Então, né? Então, eu tento buscar tudo isso e alinhar, trazer, olha, tem tal projeto de lei, tá nessa fase, vai trazer essa diferença, já vamos trazer para cá, porque se tu fizer isso, vai dar problema ali, se tu não juntar aqui, vai te dar tal dificuldade lá. Então, assim, eu não vou dizer o que fazer, mas eu vou trazer o que existe de andamento e quais são os desafios que isso vai poder te trazer se tu não fizer esse alinhamento aqui dessas costuras que tu precisa fazer para fazer esse processo de organização, tá? Então, eu trouxe isso para Porto Alegre, mostrei os artigos da lei, mostrei os regramentos, né? E uma das coisas que eu trouxe para eles e que chamou muita atenção, e esse é o processo que nós construímos em Porto Alegre, que o artigo 7º desse projeto de lei, lá no parágrafo 5º, diz assim, ó: será criada uma instância permanente de negociação e cooperação. Qual é o município que tem uma instância permanente de negociação e cooperação? Qual o município que tem isso? Não tem. E é isso, de novo, que deixamos também encaminhado como legado já de organização Porto Alegre. Então, se a lei vier, tá lá, já está em andamento. Então, assim, algumas
algumas, né, coisas que são chaves para poder fazer esse processo de condução e estar alinhado com tudo que está vindo aí, tá? Né? Então, trouxe aqui alguns exemplos, eu não vou trabalhar com tudo, mas assim, só trouxe alguns exemplos para poder, para os municípios poderem entender, né, o porquê e entender esse processo de construção dessa organização de política pública de cidade educadora. E aí também, Ademar, tá, e por que tu não começou por a política... Ah, lá no meu município não tem a política da criança e adolescente. Por que tu não fez o plano da política da criança e adolescente? Por que tu fez a de cidade educadora se no município não tem a de criança e adolescente? Como é um objetivo, né, também de Porto Alegre. Por quê? Porque existem 33 planos, Ademar, 33 planos necessários para o município fazer. 33 planos. Sabe o que é isso? Eu sei. Eu fiz uma pesquisa na região aqui, e a grande maioria não tem 4, 5. Tá. Então, assim, gente, para fazer um plano, demora em média 4 anos, tá? Né? Da maneira como ele é estruturado, como ele tem que ser, com toda a questão em relação à análise dos dados. 4 anos. Construção colaborativa construtiva, 4 anos. Tá? Um plano. Né? Para ele ser... até dá para fazer em menos tempo. Mas assim, nas coxas. Bem sincero. E aí, por que o de cidade educadora? Raciocínio. Cidade não são todos. Eu não estou abarcando os 33 planos. Mas não tem esse entendimento. Entendeu? Então, por que cidade educadora? Porque como cidade educadora, tu vai fazer o quê? Tu vai condensar, tu não vai esmiuçar os 33 individualmente, não precisa. Mas tu faz o quê como cidade educadora? Tu dá o norte daquele município, que todos vão para o mesmo caminho na cidade, e aí vai ser muito mais fácil eles organizarem qualquer um dos 33 depois. Porque eles já estão todos alinhados no mesmo caminho, na mesma construção. Eles já vão ter aquele local que eu falei, né? Que é esse local de negociação, de construção. Eles já vão estar com essa cultura, porque eles já fizeram essa caminhada. Eles já entenderam como é esse processo de construção. Eles já se reconheceram, já aprenderam a fazer essa escuta. Eles já se conheceram, eles já sabem com quem eles lidam, quais são os pontos que eles precisam conectar com quem na cidade. E aí fica tudo mais fácil de ser construído depois. E aí, por isso, Ademar, né, que a escolha de Porto Alegre, que é enorme, o tamanho dos desafios que a gente tem aqui, e claro, temos vários planos que são planos que estão em andamento e são válidos, né? Outros não existem, como qualquer outro município não tem. Mas assim, por que não se escolheu fazer um outro plano primeiro e se escolheu fazer o plano da política pública cidade educadora? Exatamente porque estava indo cada um para um caminho. O carro, os 5 ocupantes do carro, cada um estava indo para um lado. Então, por isso que a decisão foi a decisão de primeiro fazer esse estreitamento do caminho como política pública de cidade educadora, para que daí sim eles tivessem essa experiência, tivessem esse alinhamento, começassem a construir esse processo e aí sim pudessem identificar, tá? E agora? Qual é o próximo passo? E aí o que Porto Alegre agora já se deu conta, para tu ver que assim, não sou eu que estou dizendo, eu não saí vendendo nada, né? Mas o que Porto Alegre se deu conta? O segundo passo que nós precisamos fazer vão ser os direitos humanos.
eles se deram conta agora. Não adianta a gente fazer, né, as políticas esparsas aí de meio ambiente, são importantes, são. Só que se eu não estruturar aquilo que envolve o humano, eu não vou conseguir estruturar o restante. Porque eu não tenho a organização das políticas dos direitos humanos. Então, para tu ver como eu não precisei falar nada, eu não precisei dizer que este é o caminho que agora eles tinham que trilhar. Com esse processo feito, eles automaticamente se deram conta que a primeira coisa que eu preciso fazer numa cidade é fazer o quê? Primeiro eu preciso trabalhar com o humano. Primeiro eu preciso reeducar este humano. E aí sim eu consigo com isso ter automaticamente a transformação da cidade como um todo. Porque vai um pouco até do caminho inverso, que hoje a gente está falando muito na questão da sustentabilidade. Tu vê que é o tema do momento, né? E tu vê que essa reflexão e a experiência foi tão importante que conseguir enxergar uma outra necessidade, que importante é a sustentabilidade que envolve o coletivo. Mas a questão humana, ele é a base, né? A base é a humana. Então não adianta você querer recuperar o entorno se aquelas pessoas não têm um mínimo de condição de vida, de possibilidade de estar junto à comunidade, né? Então, para tu ver. Então, agora, foi, né, assim, vieram já me perguntar, né, agora, e o que Porto Alegre quer, para tu ver o processo inverso, tá, Ademar? Não é sair vendendo formação de nada, tá? Agora, o que eles querem? Eles é que querem o produto. Eu vou me adequar às necessidades de cada um. Não é eu que tenho que ter um pacote de produto e sair vendendo. Qual é a necessidade de Nova Prata? Bom, então nós vamos, com base na necessidade, nós vamos formatar. Qual é a necessidade agora de Porto Alegre? Tá, então vamos sentar juntos e vamos formatar o que vocês querem agora. O que vocês estão precisando agora? Então, agora, o que eles estão precisando? Nós estamos precisando, né, reorganizar esse processo de políticas públicas dos direitos humanos. Mas a gente já entendeu que a gente não quer só o que tu fez na cidade educadora. Agora, a gente quer que tu forme os nossos servidores para fazer esta aplicação dessa política. Porque a gente quer isso permanente no nosso município. Entendeu a lógica da diferença já? A continuidade das coisas. E não de uma gestão para outra. Se deram conta que eles precisam agora desta formação para que eles possam ser os replicadores disso dentro de toda a organização do município. Porque assim, né, professora? De 4 em 4 anos, muda o gestor. O servidor, geralmente, ele é o mesmo. Ele permanece. Ele é comportado, ele é estável. Exatamente. Então, se você trabalhar o servidor, certamente você vai ter possibilidade de ter continuidade nas coisas. Porque ele vai estar ali sempre. Mudou o prefeito, muda todo mundo ao redor, vem os CCs, que são 500 pessoas que vêm aí para complementar um pouco a filosofia do gestor que entra, mas aquele servidor de carreira está lá e ele vai permanecer. Então, acho que isso aí é uma grande sacada para poder manter essa questão da continuidade, né? Porque se perde tudo, né, de gestão em gestão. Muita coisa se perde porque se monta um processo, se monta uma forma de trabalhar, terminou a gestão, perdeu a eleição, tira aquelas pessoas que entraram lá por 4 anos e fica tudo por assim e se perde um monte de tempo
dinheiro e possibilidade de evoluir na cidade. Nós estávamos falando hoje, sabe, com o vereador aqui na cidade. Eu disse, meu Deus, quando é que a gente vai ter um pouco mais, às vezes, de coragem e trazer os assuntos à tona e fazer debates? A gente precisa começar a debater os assuntos, a reunir as pessoas dentro desse processo coletivo que você fala. Nós precisamos começar a reunir essas lideranças e começar a ouvir. Porque não adianta a Câmara de Vereadores, o gestor público estar lá em cima, vendo aquele olhar de cima para baixo, sem compreender a real necessidade, porque tem dificuldade de escutar o cidadão. Tem dificuldade de dar oportunidade, porque quando ele dá a oportunidade de ouvir, ele sabe que ele tem aquele risco da crítica. E a crítica ela é doída, né, professora? A crítica ela é complicada de ser para o gestor público. Então, muitas vezes, ele se afasta das pessoas e dessas lideranças que estão aí, que conduzem um município, uma comunidade, e perde a oportunidade de trazer muitas coisas boas para a sociedade. Então, isso aí é muito importante, é um processo fundamental desse processo que Porto Alegre está reconhecendo e que é importante. A capital, vindo os exemplos da capital, ele vem com muito mais força, né, professora? Porque é ali que é a referência, né? É uma referência muito forte, né? Então assim, estou muito feliz, né? Porque eles, né, o próprio município agora, né, depois desse processo todo, está se dando conta, está fazendo essa autoeducação, né? E está se dando conta de todo esse processo. Então, por isso que assim, né, Ademar? Mas manda um portfólio, né, dos produtos. Não é assim que funciona, Ademar, né? Por isso que assim, tu trabalha comigo, né, minimamente agora, tu já está conseguindo entender. Tá, mas o que tu quer? Eu não vou vir com a coisa pronta, bonitinha, montadinha, entendeu? Vou pensar numa possibilidade de um formato, mas assim, vai depender dos envolvidos, né? O que querem, o que existe. Então, tudo por isso que o processo ele é todo construído de forma colaborativa desde o início, tá? Tá começando aí com o fórum, no fórum, tu tá começando a entender como é que eu trabalho. Não faço um formato pronto e digo, esse é o formato e vai ser assim, assim, assim. Não é. Eu não conheço a realidade de Nova Prata, Ademar. Quem conhece a realidade de Nova Prata é tu. Eu não posso chegar de fora e dizer que tem que ser feito dessa maneira. Eu não sei, né? Então, assim, como é que eu vou montar algo? Ou eu não vou montar nada, né? Quem vai montar são vocês. Eu só vou fazer perguntas de direcionamento para a gente ver como que esse processo vai ser construído, né? E é isso que a gente está começando. Então, já começamos a fazer esse processo em Nova Prata. Então, esse processo que eu mencionei, que foi esse processo de 6 meses antes em Porto Alegre, para poder chegar na fase de começar a propriamente dita, nós já estamos em andamento em Nova Prata. Então, parabéns. Esse processo já começou em Nova Prata. Já está sendo feito esse início desse processo de construção colaborativa. E a gente vai para um passo assim, desafiador, né? Nós estamos dando um passo desafiador aqui, a gente sabe da responsabilidade. Nós temos a nossa 4ª Expo Prata, vamos lançar ela agora dia 10, né? E nós vamos ter um espaço de inovação dentro da feira, que é um espaço inovador, porque é uma feira comercial e geralmente não direciona para esse tipo de... Mas nós estamos com os parceiros muito bons aí, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando. E a gente vai... Está sendo muito positivo essa possibilidade de nós levarmos para dentro de uma feira comercial alguns aspectos de temas que a gente tem que começar a fazer uma reflexão no coletivo, começar a fazer as pessoas entenderem que é importante começar a compreender um pouco o que está acontecendo no entorno, na parte principalmente de educação, essa transformação que a gente está fazendo. O que é essa inovação? Quando você pensa muito em inovação, é tecnologia, é botar lá um simulador que vai para a Lua, sabe? As pessoas geralmente pensam que a inovação é a tecnologia. E, na verdade, a inovação são os processos que eles vão se aprimorando.
e que a gente vai colocando dentro da... Então, nós temos parceiros incríveis aí que gostaram muito do projeto Nova Prata. E isso nasceu aqui das nossas conversas, né? Esse propósito aqui em Nova Prata. Então, aqui de um ano que a gente está aqui dentro dessa plataforma das cidades inteligentes, nasceu o Capta Brasil, a ideia do Capta Brasil, nasceu a ideia agora desse projeto. E assim, por isso que eu estou muito feliz. Nós vamos começar, a partir de agora, começar a botar um pouquinho as coisas de forma prática, né, professor? Porque até hoje a gente veio sempre construindo essa forma teórica. Então, muita gente até nem conhece tudo isso que eu estou fazendo aqui em Nova Prata. O pessoal sabe que é o Ademar das Cidades Inteligentes e tal, mas assim, eu não fui ainda. Agora a gente vai começar a falar isso de forma mais aberta. Sexta-feira vamos ter uma reunião com as entidades sociais de Nova Prata, para já falar um pouco sobre esse processo, esse projeto todo que nós temos lá. Então, assim, a partir de agora a responsabilidade aumenta e nós temos, sim, um evento muito, muito grande, vai ser muito bacana, o formato dele está excelente e vai ser, daqui uns dias nós vamos passar os detalhes de tudo isso. Professora, com relação ao Pacto pela Educação do programa Cidade Laboratório, que essa semana que eu botei algumas informações de como funciona tudo isso, essa semana houve alguns passos diferentes? Como é que está essa questão a nível de municípios? Já houve um movimento a nível do interior do estado, de adesão de municípios? Só para dar um pequeno panorama de como está isso hoje. Sim, na verdade, assim, amanhã que estou indo a Passo Fundo, né? E Passo Fundo é um dos municípios que aderiu, tá? Foi um dos primeiros municípios a aderir. Eu vou tirar mais dúvidas diretamente com eles. Então, eu também sou pesquisadora. Tá, gente? Então, assim, eu sou pesquisadora nata e eu sou pesquisadora, eu vou direto na fonte, tá? Eu vou direto falar com as pessoas e faço as perguntas diretamente para as pessoas. Eu não sou uma pesquisadora de livros, tá? Tem vários tipos de pesquisadores. Eu sou uma pesquisadora empírica antropológica, tá? Então, traduzindo conceitualmente, né? Sou essa pessoa que vai na fonte, pesquisa empírica é pesquisa prática, tá? E aí analisa tudo, né? O contexto de tudo, envolve tudo, tá? Que daí envolve psicologia, filosofia, sociologia para chegar na antropologia, tá? Então, eu pesquiso tudo. E aí eu vou e faço essas perguntas direto. Então, uma das perguntas lá em Passo Fundo é exatamente sobre isso. Então, quero estar lá para ver, entender melhor como é que eles estão fazendo esse processo em relação à submissão à cidade laboratório, tá, do pacto, né? Entender melhor como é que eles estão, em que fase eles já estão, quais são os desafios que eles enfrentaram, até para poder trazer aqui para o nosso pessoal, né? Porque teoria, né? Falei da existência, do procedimento e depois eu trago a prática propriamente dita depois das minhas pesquisas. Porto Alegre também vai aderir, tá? Então, também vou perguntar diretamente. Amanhã tem reunião com o secretário da Educação, tá? Então, amanhã às 10h30 da manhã tem reunião com o secretário da Educação. Uma das pautas da reunião com ele é sobre isso também, né? Para ver como é que vai ser esse procedimento aí que a gente vai fazer de se submeter e como que a gente vai fazer todo esse processo em Porto Alegre, tá? Porque é uma caminhada que também a gente vai precisar fazer. E como que a gente vai fazer isso, então, pelo viés da Secretaria de Educação, ligando com a cidade educadora, né? Então, também é uma pauta aí que vou precisar trabalhar Porto Alegre, então não vou poder te responder a tua pergunta categoricamente agora em relação a isso. O município que eu sei que, e aí eu também não posso te responder porque eu não fui lá para fazer essa pesquisa direta, tá? Mas eu sei que o município que está mais adiantado nesse processo é Lajeado. Então, na verdade, esse foi o município inicial ali, com várias submissões ali. Então, ele está na fase mais avançada, vamos dizer assim, dessa cidade laboratório. Mas eu também não sei exatamente em que fase que ele está, tá? Mas eu sei que é o município que está mais adiantado nesse sentido. E aí tem vários outros municípios que mandaram a carta agora, mas aí eu só vou ter
essas informações com o número, com a compilação, quando a gente tiver a próxima reunião dos conselheiros, tá? Nós não temos essa próxima reunião, não está marcada ainda, então não posso trazer oficialmente essas informações para vocês ainda. Mas estou em campo para fazer todas essas pesquisas. Vou tentar na sexta-feira nós marcarmos uma reunião aqui com o secretário de Educação e para a gente já plantar uma sementinha aqui também, né? Porque a gente já está com os outros processos quase tudo em andamento. Se o município aderir aí, vai ser um passo importante que vai facilitar todo o processo, né? Ele vai ajudar nesse processo e facilita a implementação. Então, acho que é muito importante. Vamos ver se a gente apresenta isso. Mas agora é todo esse processo de reconhecimento das pessoas começarem a buscarem e entenderem o que é, porque realmente ele é um pouco inovador e isso, quando se traz alguma coisa inovadora, ela sempre traz um impacto do questionamento, né? E a gestão pública, eles são muito inseguros em implementar alguma coisa, porque também existe muita questão da responsabilidade, né, professora? Eles têm que responder por tudo aquilo que eles hoje se envolvem. Eu estava com o secretário aqui da administração essa semana, conversando com ele, e a gente estava falando que às vezes o processo é lento, né? Mas é que tudo para eles existem barreiras. E só que hoje o nosso gestor público, em função de todas as responsabilidades que hoje ele tem, ele se tornou menos arrojado. Então, eles têm muita insegurança de fazer as coisas, porque eles sabem que no final de 4 anos, como é que aquilo vai continuar? De que forma vai ser subsidiado aquilo? Eles têm que ter toda essa previsão para poder implementar alguns processos, alguns programas. Então, eu vejo que essa é a maior dificuldade do gestor público hoje e é muito importante ter esse assessoramento. Para eles compreenderem até que ponto tem responsabilidade, até que ponto isso vai colocar em xeque o final da gestão e a continuidade para a próxima gestão, né? Eu acho que esse é o fator importante nesse momento. Com certeza, Ademar, eu concordo contigo e é a preocupação, né? Tanto que em Porto Alegre, né, o cuidado, né, de implementar a política pública de cidade educadora é seguindo todos os passos legais. Então, na verdade, ali, todo o processo é algo novo, né, Ademar? É algo totalmente... É o primeiro município, e aí tu precisa validar isso dentro de todo o regramento legal, né? Então, o passo a passo todo, ele tem noção da minha responsabilidade, né, em relação a isso, porque eu estou conduzindo aquele processo que é o processo inovador em todo o Brasil. E aí, claro, para validar, né, para validar todo esse processo, a minha experiência, né, de ter lidado com políticas públicas há muito tempo, ter trabalhado com todo o processo, né, todas as legislações e a prática de tudo isso, me deu mais segurança para eu poder estruturar e colocar ali os passos a passos. Mas também a participação do Tribunal de Contas. Então, na verdade, assim, em todo o processo aqui teve a participação do Tribunal de Contas. Então, ele participou fisicamente de toda a construção. Então, não é algo que simplesmente saiu da cabeça de alguém, não. O órgão que é o responsável pelo controle externo de todo esse processo participou. Então, para dar segurança e para mostrar aí para todos os municípios que é algo que realmente tem toda uma construção, né? Tem toda a base legal, toda a construção com a participação do Tribunal de Contas aí Isso é fundamental, porque senão, se ele não tiver essa segurança, né, professora, e se não tiver envolvido a questão desse princípio da legalidade na construção de políticas e de programas, não tem como ser implementado, né? E é muito mais difícil para o município. Hoje, com essa experiência toda de Porto Alegre, está muito tranquilo e eu tenho certeza que vai ser um processo maravilhoso. Então, já está te preparando para amanhã, que seja uma semana bem produtiva. Na quinta-feira nós estaremos juntos aqui em Nova Prata para iniciar esse processo aqui também. Espero que seja com o pé direito para mim ter a oportunidade de trazer para o meu município, já que a gente está aqui há tanto tempo aprendendo, tanto tempo se dedicando para isso.
eu estou numa expectativa muito positiva que a gente consiga implementar aqui em Nova Prata e que a gente possa, porque a gente quer trazer, o objetivo da gente, muitas vezes, né, eu aqui em Nova Prata, por exemplo, é a gente trazer as coisas boas para a nossa comunidade, né? É trazer isso para as pessoas da nossa cidade. E a gente Não, precisa mas dessa transformação. com certeza. Nossa, é fundamental. Eu tô louca para levar o selo de cidade educadora, né? O de hub, que é que agora está sendo construído, né, em Porto Alegre, que vai ter o selo, né? Nós vamos ter o selo de projetos de cidade educadora, tá? Então, nós vamos ter o selo dos projetos de cidade educadora. Tô louca para levar esse selo aí de projetos de cidade educadora para outros municípios, que daí sim, veja, aí tu integra todas as políticas. O que o Márcio sempre faz, junta, né? Pega o que hoje, né, nós temos em termos de recursos, né? Porque recursos não faltam, o que falta é capacidade técnica, tá? Então, na verdade, como o selo de cidade educadora, tu tem um único local, lembra que eu falei antes, tu tem um local onde tu negocia, tu tem essa construção, e nesse local tu tem ali todas as políticas públicas que podem estar envolvidas num único projeto. E tu tem o selo de cidade educadora, e aí tu acha que empresa não vai querer aportar recursos para aquele projeto. Exatamente. Exatamente. Porque tem algo concreto, né, professora? Não sai da questão do que é possível, não. Vai ter algo que é possível porque está ali descrito, que está ali dentro de um processo já estabelecido. Maravilhoso, professora. Muito bom. Muitas novidades e a gente agradece, eu agradeço imensamente todos que nos acompanham e continuem aqui com a gente. Nós vamos ver como é que nós vamos disseminar todo esse conhecimento e ter um alcance maior, porque agora a gente deu um salto até dentro do nosso próprio trabalho aqui, né, com o teu trabalho, principalmente, porque eu sou o multiplicador das informações, você traz o conhecimento e eu multiplico elas. Então a gente vai Vamos fazer quinta, sexta, quando tiver aí, vamos fazer uma live aí para mostrar um pouco do trabalho que a gente vai estar fazendo aí, tá? A gente promete que a gente vai dar uma palhinha ao vivo, como a gente fez aqui em Porto Alegre, quando a gente estava construindo aqui. Em Porto Alegre a gente fez ali, na hora que a gente estava construindo, a gente fez. Vamos fazer aí em Nova Prata também para deixar registrado esse início aí, tá? Com certeza. Prof, boa noite. Obrigado por mais esse dia maravilhoso junto aqui nessa parceria. E na quinta-feira nos encontraremos aí. E eu tenho certeza que vai ser um passo agora, assim, fantástico. E eu sinto em você, assim, que você está num momento especial e muito bem preparada para enfrentar o que está vindo aí. Está segura, tranquila, porque eu sei que o desafio, eu tenho mais ou menos noção do desafio que você vai encarar. Então, e ele é muito desafiador. Mas, assim, você está muito bem preparada e a gente agradece imensamente todo esse conhecimento que está levando, deixando aqui nesse canal e para muitas pessoas que nos acompanham. Bom, gratidão imensa aí pela parceria e espero que Deus continue nos guiando, porque não é a Suzana, tá? Estou simplesmente aqui como instrumento para fazer o que é necessário ser feito. E que Deus continue nos guiando aí para os desafios que são necessários, mas que são necessários para a construção coletiva. Tá? Então, estamos à disposição do serviço, a servir. Ótimo. E nos Obrigado. encontramos na quinta-feira, então, tá? Pode deixar que eu vou aí te incomodar, tá bom? Que ótimo. Seja bem-vinda, será bem-vinda e bem recebida. Tá bom. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, de todos, como sempre, na nossa terça-feira. E acompanhe o canal que na semana aí eu vou botando uns pingos de conhecimento dessas nossas lives para vocês irem degustando aos pouquinhos esse conhecimento todo aí. Abraço, professora. Tudo de bom. Fique com Deus. Até mais. Até quinta. Até quinta-feira. Obrigado, gente. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. A Samanta entrou aí. Obrigado, Tainá, Elma, Nelly, Santos, Zelo, Marcos, Belo, Leo.
Valeu, Tonha, Márcia Torres, o doutor Luiz. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Até terça-feira que vem, 19 horas, estaremos aí. Forte abraço.